Estamos aqui para mais um programa do Painel Feminino. Fiquem aí, já voltamos. Estamos aqui para mais um programa do Painel Feminino. Hoje eu estou recebendo aqui a Roseli de Assis e a Carla, gente, que é uma grande ativista cultural aqui na nossa cidade. A Carla ela é professora de dança e de práticas circenses. Um prazer ter vocês aqui, meninas. Prazer. Obrigada. Bom, gente, hoje a gente vai abordar um assunto triste, mas ao mesmo tempo urgente, que é a violência contra a mulher, a violência doméstica e a violência como um todo que a mulher tem passado, tem acometido, esse mal que tem assolado aí a nossa sociedade. A Carla e a Roseli, elas são ativistas estão aí para ajudarem as mulheres que estão passando por isso. Eu queria saber, Roseli, como começou essa sua vontade, essa sua necessidade de ajudar as mulheres que estão passando por esse tipo de problema? Olha, Cris, esse assunto sempre foi algo assim que me incomodou, porque eu tive isso na família, com pessoas bem próximas, né? Mas nunca chegou à agressão mesmo, a violência, né, contra o físico, né? Agressão física. Mas tinha aquela, tipo, humilhando, colocando a pessoa numa situação assim onde ela nunca conseguiria nada sozinha, né? Depois de uma separação. Então, isso aí me incomodava, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca aceitei um não para mim, que eu não podia, né? Que não era para mim. E eu não entendia porque isso acontecia com outras mulheres, né? E eu pensava assim, não, tem que ajudar essas mulheres. Só que eu nunca tive aquele impulso, entendeu? Nunca é aquele negócio. Quando acontece fora da sua casa, é uma coisa, né? Quando o problema está dentro da sua casa ou do vizinho, aí fica mais forte, né? Aí você pensa assim, tá na hora de tomar uma decisão, tá na hora de você participar, não ficar só na janela observando, né? Então, precisou acontecer uma fatalidade que ocorreu pouco menos de 2 meses, para realmente mexer comigo e mais uma vez, mostrar para a sociedade, para as mulheres, enfim, né, que elas podem mudar o destino dela, assim como eu mudei o meu, minha mãe, né, que não tinha cultura, mas ela mudou. Ela não teve a violência, mas ela teve o posicionamento de uma mulher que não tinha cultura e conseguiu erguer uma família, né? Nos piores momentos, ela que foi a força. E agora, no início de 2013, exatamente no dia 13 de março, uma amiga minha, muito próxima, Michele Stephanie Nascimento, estudante de direito como eu, né? Tivemos uma conexão, uma amizade muito forte. E isso aconteceu logo após o falecimento do meu pai, o ano passado, em fevereiro. De lá para cá, essa amizade ela se tornou tão forte a ponto da gente sentir amor de mãe e filha, né? Eu tenho um filho. Eu tenho uma amizade aberta, uma conversa aberta com meu filho, mas é menino. Eu nunca tive experiência com menina, né? E a Michele, ela entrou na minha vida exatamente no momento que eu estava frágil. E ela, com toda a alegria dela, com toda a vontade, intensidade, vontade de viver, ela me deu um pouquinho dessa energia. E aí a gente passou a conviver. Ela passou a conviver na minha casa, fizemos vários eventos, onde algumas vezes o ex-companheiro dela participava. Só que o que acontecia? Eu percebia que ele estava presente não porque aquele momento era algo que ele gostaria de compartilhar.
Ele queria que a Michele estivesse ao alcance do olhar dele, né? E isso deixou ele mais vulnerável a essa situação, porque eles se conheceram um pouquinho antes da pandemia. Então, com a pandemia, os dois ficaram isolados no apartamento. Então, quando passou a pandemia, voltamos ao estudo presencial. Aí ela conheceu, né, uma turma, me conheceu, e a vida dela mudou. Então, ela já não tinha só ele, né? Ela tinha amigos, ela tinha faculdade. E uma coisa que ela sempre me falava assim, eu preciso trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter uma posição, eu quero ajudar meus pais. E isso era muito forte nela, e ela era muito intensa, e ela falava isso e eu tinha certeza que ela ia conseguir. E esse relacionamento não dava sinais para ela, pelo menos toda vez que eu mostrava para ela que existia alguma coisa estranha com ele, ela sempre arrumava uma forma de justificar aquele comportamento dele, né? Que a princípio, para mim, não era assim muito forte. Mas a partir de algumas situações começaram a clarear para mim realmente que tipo de companheiro ele era, né? Ele era um companheiro onde ele precisava ter o controle e o poder sobre ela. E ele conseguia da melhor forma. Qual é a mulher que não gosta de se sentir elogiada, né? Paparicada? Então ele era assim, ele elogiava ela tanto só entre os dois, como também entre os amigos, né? Entre as outras pessoas. E no caso dela, ele idolatrava. Era muito nítido a forma como ele olhava para ela, ele protegia. Não era aquela proteção que a gente sente assim, poxa, como faz bem ter alguém do nosso lado, né, incentivando. E ele não assim incentivava, pelo contrário. Quando ela começou a estudar, aí começaram os problemas, né? Ele com muita lábia, muitas das vezes ele entrava dentro do estabelecimento, dentro da faculdade, e ficava aguardando ela próxima à sala. Ele fazia uma marcação. Uma marcação. E isso começou, para ela tudo bem, porque ela não via maldade. Ela até brincava, né? Olha, o meu amor, né? Olha como ele me trata e tal. Então ele via aquilo como uma proteção mesmo, e não como um controle, né? Só que isso está muito, muito nítido mesmo. E aí foram se passando o tempo, e de uma hora para outra, quer dizer, eu estava até conversando com uma amiga. Não foi de uma hora. Dá licença um pouquinho. A gente vai para um breve intervalo e você já volta para continuar conversando sobre esse assunto. Ok. Já voltamos. C Esportes é sinônimo de saúde e longevidade. Venha conhecer a Dow Esportes. É isso mesmo. A Dow Esportes é a mais completa loja de artigos desportivos de Cubatão. Temos produtos de qualidade, das melhores marcas e preços que você só encontra na Dow Esportes. Venha nos conhecer, Avenida Joaquim Miguel Couto, 963, Vila Paulista, em Cubatão. Estamos de volta para o segundo bloco do painel feminino. Vamos dar continuidade no nosso assunto. Então, Cris, como eu estava falando, essa posição dela de aceitar também me incomodava, porque ela não conseguia enxergar os sinais que já estavam sendo apresentados, né? E só que aí foi passando o tempo, muitas vezes ela chegou a ligar para mim, amiga, eu preciso contar um negócio, mas ela nunca contava. Quando no presencial, a gente ia conversar, ela não passava, né, o que realmente estava acontecendo. E meados de janeiro, ela me ligou informando que ela estava saindo do apartamento, que já fazia 15 dias que eles já não conversavam, e ela estava determinada que ela não ficaria mais com ele. Mas também ela não falou qual o motivo, ela só falou que aquela noite ela não estaria mais no mesmo apartamento que ele. Eu fiquei preocupada, mas ela me confortou e disse que estava bem, que tinha conversado com ele e tá. Vida que segue, aí a Michele, né, eu e mais 2 amigos que ela fez aqui, que eram irmãos de coração, né, família de coração,
E a gente passou a viver em prol dessa mudança da Michele, porque pô, ela tomou uma atitude e ela quis sair daquela situação, né? Pô, legal. Então fomos ver apartamento, eletrodoméstico, o amigo conseguiu um emprego para ela, a amiga conseguiu o apartamento, enfim. A vida dela estava muito alegre, ela estava conseguindo seguir o que ela queria, que era um emprego, construir uma base aqui em Santos, porque a família dela é do Sul, e ela queria transformar a vida dos pais, né? Que era dar uma casa, porque os pais não têm uma casa própria. Então o sonho dela era o sonho dos pais, né? Ela vivia o sonho dos pais, mas o que interessava para ela era o fato dela poder colocar isso em prática e a liberdade, ela estava livre. Isso também era muito nítido, a felicidade que ela estava em poder estar construindo algo para ela. Para ter uma ideia, ela não tinha nem uma conta quando ela vivia com ele. Era tudo ele que controlava conta bancária, cartão. E quando ela saiu, né, dessa relação abusiva, aí ela descobriu o mundo, né? E passaram-se os dias e a gente conversando. Eis que um dia, né, na sexta-feira, no dia 9 de março, que foi o nosso último encontro, eu percebi que ela estava com uma luz, ela estava grande, né? Eu falei assim, pô, agora você vai deslanchar, né, amiga? Ela falou assim, vou sim, agora é só alegria. E aí, quando foi na segunda-feira, véspera do acontecido, nós tivemos uma conversa assim que, naquele momento, eu vi que eu não percebi o que era. Era uma conversa assim muito longa no celular, coisa que ela nem gostava de conversar no celular. Ela mandava mensagem e era breve, mas naquele dia ela mesma fez questão de conversar comigo. No dia seguinte, foi muito corrido, simplesmente a gente só teve tempo para dar bom dia, e foi um bom dia muito rápido. Ela me ligou à tarde pedindo uma informação e foi a última vez que eu falei com ela. À noite, de costume, a gente, ou eu ou ela, a gente dava boa noite, né? Se cumprimentava e tal. Naquela noite, que foi a noite que aconteceu, eu liguei para ela, ela não me respondeu. No dia seguinte, eu dei bom dia, ela não me respondeu. E aí eu saí para fazer uma atividade, mas já com pensamento na volta de passar na casa dela, fazer uma comidinha para ela, porque ela gostava do meu arroz. Então eu falei assim, eu vou fazer uma surpresa para minha amiga. Mas eu fiquei preocupada, né, do fato dela não ter me respondido. Mas veio na minha cabeça, ela devia estar cansada e não deu tempo de falar. Só que quando eu estava indo para a casa dela, um amigo meu, nosso, né, comum, mandou uma mensagem dizendo que precisava muito falar comigo. E logo após eu dei o retorno para ele, ele me ligou, e aí ele deu a notícia que a Michele tinha morrido. Minha amiga morreu tragicamente, ela não pôde se defender, entendeu? Ela foi assim, como ela sempre foi, acreditando no outro. Ela sempre acreditou nas pessoas, ela sempre achou que quem estava perto dela estava porque gostava dela, não tinha interesse, e ela era assim. Ela se aproximava das pessoas sem interesse, simplesmente porque ela amava, simplesmente porque ela era amor. E naquele dia, quando isso aconteceu, nossa, o chão se abriu para mim, começaram a chegar as notícias e eu não quis saber, né? Vieram várias versões em relação ao que poderia ter acontecido, né? E a minha amiga não pôde se defender. E hoje eu aproveito esse espaço para dizer que ela acreditou naquela pessoa com que ela viveu durante 4 anos, ela acreditou que aquele homem que protegia, que cuidava, tinha amor por ela. E é assim que acontece. Quando a gente se envolve com alguém, a gente acredita. Isso é na amizade, isso é no relacionamento entre homem e mulher, é familiar, né? E sempre
a gente acha que o outro quer o melhor pra gente, né? Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Minha amiga teve o pior do fim, né? Do final dela. Não merecia aquilo, né? Não estou aqui para julgar a pessoa que cometeu isso com ela. Mas a partir desse momento abriu em mim a vontade de ajudar outras mulheres, de conscientizar essas mulheres, que elas, quando ela entrar num relacionamento, ela veja muito bem o que fazer. Eu estou no relacionamento há 12 anos, optei por não morar com o meu companheiro, com o meu namorado, porque eu tenho um filho, e eu não queria mexer com a rotina do meu filho, eu não queria trazer um estranho, porque ele era um estranho, né? Então, eu faço esse apelo, que as mulheres, que as meninas, né, que estão conhecendo seus namorados hoje, que elas observem os sinais. Existem várias formas, né, de abuso, não é só o tapa, a agressão física. O chute, não. E aí é necessário e importante perceber o que está acontecendo no seu relacionamento, né? Você pode dizer para os ouvintes, quais são os tipos de abuso? Sim. Antes da violência física, existe a violência silenciosa, né? A violência econômica, a violência sexual, a violência emocional, psicológica e até aquela violência onde existe um filho, né? Então o agressor muitas vezes ele usa aquela criança para intimidar, para forçar, né? Para que aquela mulher que já está lá no fundo do poço, que já não tem mais identidade, ela também se acha culpada de qualquer mal que vier a acontecer com o filho. Que justifique, né? Justifique aquele relacionamento. Roseli, a gente vai parar, a gente vai para mais um breve intervalo e a gente já retorna com o programa. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para mais um bloco do painel feminino. Roseli, vocês têm feito pelo Facebook, pelo YouTube, umas lives. Com quem vocês conversam nessas lives? Qual é o assunto que vocês conversam? Então, a primeira live, eu recebi um convite de Juliana Riso, que é aquela moça que em fevereiro agora, de 2023, ela filmou o próprio estupro, né? O marido a violentou no momento que ela estava vulnerável, no fundo do poço, ela já estava sendo medicada, né? Ela já estava passando por um processo com um psiquiatra, psicólogo. Então ele aproveitou desse momento de fragilidade dela para poder, né, cometer esse crime. E através de um professor, né, o professor é o Dr. Pozzocco, ele conseguiu esse contato com a Juliana e logo ela se ofereceu para fazer uma live, a primeira live, né, para poder falar sobre o caso Michele, sobre esse projeto, né, que eu, Carlinha e Roberta, né, e mais outras meninas que estão aí também unidas nesse propósito aí, nessa causa. Depois dessa live, né, veio mais um convite da Ana. Ana é uma moça de Curitiba, que também ela tem um canal onde ela fala sobre a violência doméstica, onde ela conscientiza as mulheres, a sociedade a buscar, né? Buscar uma ajuda. Uma ajuda. Tá. E Carla, me diga que outras ações vocês pretendem fazer para divulgar esse assunto e para ajudar essas mulheres? Então, e nós, enquanto mulheres, temos que apoiar as mulheres, né? E o que me incomoda hoje é ver tantas mulheres
sendo mortas, né, pelos aqueles que deveriam acolhê-las, que é o seu companheiro. Então, vem do caso da Roseli, o sofrimento, né, de ver a Michele, depois a Ana Flávia e depois Jéssica. Então, eu me propus a procurar, né, uma maneira de estar ajudando essas mulheres, né? Então, a gente teve uma conversa, vamos fazer eventos, vamos promover palestras, trazer pessoas, né, que possam trazer a sua experiência de vida, que é muito importante, o caso da Roberta, né, entre outras pessoas, essas lives, depoimentos, vídeos. Vou usar a dança, tem até a minha aluna a Lidiane Camilo, que está comigo, que ela tem uma coreografia justamente sobre isso, chama-se Precisamos Falar De, que é do grupo Impacto Dança em Movimento. Tem a Mari, cantora, que é uma graça, que também vai se apresentar, né, durante o evento, para estar brilhantando. E a Eliana, contadora de histórias, que também faz parte do projeto Mulheres Fantásticas Guerreiras, junto comigo, Kátia, tudo bom? Que é o da Kátia, né? Que é idealizadora, né? Enfim, nós temos muitos projetos que estão relacionados. A Paula Ravanelli também, uma pessoa maravilhosa. A Cris, a Thaís, né? Dentre tantas outras mulheres, as soropotimistas de Cubatão, que eu também sou voluntária, e a gente precisa se unir, a gente precisa se entrelaçar para que o movimento ele cresça, né? Ele não fique estagnado, porque essa mulher, ela muitas vezes ela não tem com quem falar, ela não pode se abrir, né? Porque você vê eles vivem muito bem, mas só quem sabe é quem vive o relacionamento. E tem muitas mulheres que não sabem, que têm os apoios. Né? Aonde a mulher pode ir, com quem que ela deve falar, né? Diz que é 180, fala com uma pessoa mais próxima, né? Que na hora de um desespero, para quem que ela vai recorrer, até chamar. Então aí está tendo muitas fatalidades por falta de quê? De comunicação, de orientação, de apoio, acolhimento a essa mulher que precisa ser ouvida pela sociedade, né? E aí falam para mim, é muito mimimi, não é só mulher. Então eu tenho que falar, gente, não é mimimi. Vocês estão vendo que é seguido, fora o que as pessoas não falam, o que não é, né, o que é divulgado na mídia. Então não é mimimi. Porque assim, a gente for ver bem, né, Cris? Se a gente for ver o índice de mulheres que são assassinadas com os homens também são vítimas. Só que a mulher em percentual é muito mais. Né? E não é só pelo fato de eu ser mulher, eu sou professora, tem muitas jovens que sofrem abusos, que vêm a mim e comentam. Né? E no namoro, e nos relacionamentos. Então eu me vejo responsável também como uma orientadora de estar ali ajudando essas mulheres. Né? Tem que estar orientando, é isso que a gente precisa fazer. É uma rede de mulheres. Não é uma coisa minha, da Roseli, da Cris, da Roberta. Né? É um assunto que ele é amplo. Né? Dos nossos amigos, né? Do Carlos, que está aqui também, teu esposo, que está aqui ajudando, está divulgando. Então, não é só mulher, porque não são todos os homens que são abusadores. Ainda bem. Concorda? A gente não vai generalizar, mas não é mimimi, gente. Sabe? Vamos parar com isso. Chega de nos matar, a gente tem essa campanha. Vamos a fundo, tá? E eu, como amiga pessoal da Roseli, vendo o sofrimento dela, porque são as pessoas que a gente conhece, que estão ali. E aquelas que a gente não conhece, também a gente tem que ajudar, porque o problema é universal, não é uma coisa minha nem sua. É um problema da sociedade. Da sociedade. Entendeu? É que hoje a gente está sentindo isso porque está acontecendo na nossa região e são pessoas próximas, né? Exatamente. Então é isso que assusta. Que assusta. Porque antigamente você ouvia, aconteceu lá no Rio de Janeiro, no Acre, no Nordeste, mas hoje a gente está sentindo aqui do nosso lado, a gente está vendo amigas tá conhecidas. Rotina, né? Não pode acontecer virando, isso, não pode ser uma rotina, entendeu? Tem razão. Eu queria saber, vocês têm rede social, o Facebook eu sei que tem, porque eu já vi as lives por lá. Como é que as mulheres que precisam de ajuda, que precisam chegar até vocês, por onde que elas podem procurar vocês? De que forma? Então, tem o meu telefone, que eu costumo deixar, né, nas redes sociais, o meu Facebook pessoal, podem entrar em contato, tá? Pelo Messenger, pelo Instagram. E que eu estou aqui para, sabe, me doar, o que eu puder fazer, pode entrar. Carla Rodrigues, né, está como Cubatão, porque, assim, a minha vida profissional, né, ela está em Cubatão. Então, há muitos anos, eu faço arte aqui na cidade há 40 anos.
e também participo desses projetos sociais, né, de acolhimento. Então, podem entrar, que às vezes a pessoa não, né, não precisa se identificar, estou passando por esse e outros problemas, porque a Roseli também tem muitas pessoas que estão chegando a ela, e a mim também, depois de várias reportagens que a gente tem feito, lives, né, e até posts nas redes sociais, então as mulheres estão vindo. Só que assim, eu faço um apelo para que as mulheres compartilhem, sabe? Porque elas entendam, porque o que é mais absurdo para mim, né? É mulheres machistas, que ainda concordam que os companheiros têm razão. Tipo assim, tirou a vida, ela fez por onde, ela aceita. Ninguém sabe a realidade, ninguém sabe porque uma mulher está vivendo um relacionamento abusivo. Né? Ninguém vai querer estar ali numa fase de sofrimento, ninguém vai querer passar, sabe, por perrengues financeiros, abusos de todos os tipos e espécies, e o pior que é o psicológico, né? Então a gente tem que acolher essa mulher, sim, a gente tem que falar, né? E nos colocarmos também à disposição para saber. Nós temos redes de apoio, em Cubatão nós não temos ainda, tá, um centro de acolhimento dessa mulher, tem o CAPS, mas é ali tudo junto e misturado. Não tem um lugar específico para essa mulher, que eu acho um absurdo. Né? Me coloco à disposição para quem quiser da prefeitura entrar em contato para poder me explicar o que está acontecendo, não só para mim, mas para todas as mulheres que precisam desse serviço, que eu acho um absurdo. Né? A parte jurídica a gente sabe que tem, que o Cubatão funciona, é excelente. Né? Inclusive a Paula Ravanelli esteve aqui falando sobre o assunto. Eu acho que isso é muito bom. Agora, a mulher não tem um espaço, porque ela vai levar o seu filho, né? Muitas vezes ela leva o seu filho. E muitas não sabem que quando ela está passando por esse problema, ela consegue receber um salário temporário, né? Mas que pode ajudá-la a se manter o seu filho ou seus filhos. Durante um período. Durante esse período, né? É muito importante que se saiba, mulher, você tem direito, pode correr atrás dos seus direitos, porque nós estamos também aqui para te orientar. Não só a mim, como a Roseli e todas as mulheres que estão envolvidas nessa rede de apoio à mulher. Muito bem. Então, vocês que sabem de alguma mulher que estejam passando por alguma dessas situações ou algum familiar, entrem em contato com elas. A gente vai deixar o endereço da rede social delas para que busquem ajuda, não se sintam acuadas. Foi um prazer ter vocês aqui. Prazer, obrigada pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham bastante retorno de pessoas que realmente precisam de ajuda. Eu gostaria que ninguém precisasse, mas se precisar, que possa contar com vocês. Possa Foi um prazer tê-las aqui. Nós estamos à disposição. Obrigada, viu? Ficamos aqui com mais um programa do Painel Feminino. Até a próxima semana.